Muito bem, para mim já aparece aqui que está gravando. Muito boa noite a todos. Eu sou o Birajara, José Birajara de Castro, falo da cidade de Imbé, no Rio Grande do Sul. Trabalho com Reiki desde 2001, quando eu cheguei ao nível de mestre Reiki. E eu cheguei ao Reiki, acho que quando eu passava por um período de muitas dificuldades na minha vida. E eu conheci o Reiki quando eu morava em Belo Horizonte. E eu me apaixonei pelo Reiki, mas o Reiki era uma coisa um tanto distante para mim, porque eu esbarrava no problema econômico. As sintonizações de Reiki, as iniciações de Reiki, eram muito caras. E eu pensei, o dia que eu puder estudar Reiki, a minha ideia é socializar o Reiki. E aí o universo conspira para que a gente tenha as coisas. Depois eu mudei de Belo Horizonte para Esteio, no Rio Grande do Sul. Eu sou militar da Força Aérea, atualmente na reserva remunerada da Força Aérea. Então eu morei em vários estados do Brasil. E ao chegar no Rio Grande do Sul de volta, porque eu sou gaúcho, eu encontrei uma mestra Reiki, Dora Luísa Scheisten, que estava já terminando seu período de estada na Terra e ela precisava passar o bastão, por assim dizer, para outra pessoa, porque ela também tinha uma ideia de reiki social, de reiki inclusivo. E aí eu me tornei mestre reiki e de lá para cá eu faço um trabalho de tornar o reiki possível para as pessoas. Vamos entender o que é o reiki. O reiki é uma técnica, como cortar cabelo, preparar um arroz, escrever um livro. É uma técnica que só consegue utilizar-se dessa técnica quem domina a técnica, quem domina os conhecimentos. E o que eu digo? O Reiki é uma antiga arte tibetana de energização através do uso das mãos. O Reiki é uma religião? Não. O Reiki invalida o conjunto de crença de que a gente tenha? Não. E eu lendo um livro de Reiki, eu assistindo uma palestra de Reiki, eu sou reikiano? Não. Eu preciso passar por uma sintonização. O que significa essa sintonização? É um desbloqueio dos chakras e dos nadis, e aonde que está isso dentro do nosso corpo? Nós vivemos num mundo setenário, então nós somos um espírito que, uma vez encarnado, recebe a denominação, segundo Kardec, de alma. Ele, para coabitar num espaço físico, ele precisa fazer um descenso energético, e para isso ele tem, entre a alma e o corpo físico, mais 5 corpos. O segundo deles, logo depois do corpo físico, é o duplo etérico. Depois nós temos o corpo astral, o mental inferior, mental superior, corpo búdico e a alma, o átmico propriamente dito. No segundo corpo, existem vórtices de energia chamados chakras. E dependendo da literatura, nós teríamos inúmeros chakras, mas 7 são os principais, distribuídos ao longo da cabeça, chamado coronário, entre os olhos, chamado frontal, entre aqui na garganta, chamado laríngeo, sob o coração, cardíaco. E aqui começa a divergir um pouquinho das literaturas. Tem literaturas que diz que na boca do estômago, por assim dizer, nós teríamos o plexo solar, em cima do umbigo, o umbilical, e na região do cóccix, um chakra chamado chakra raiz. Tem literaturas que dizem que depois do cardíaco, nós teríamos o esplênico, que fica sobre o baço, e depois o umbilical, que fica em cima do umbigo. Então, é uma diferenciação de escolas, mas todos falam em 7 chakras. E a sintonização de Reiki é um desbloqueio dessa estrutura, ou seja, fazer com que a gente inicie no dia
da sintonização básica, que algumas escolas falam em iniciação, a gente inicia um processo de depuração, de limpeza energética, que ela vai estar conclusa mais ou menos 28 dias depois da sintonização. E ela pressupõe que a pessoa se auto-aplique todos os dias. O Reiki está dividido em 4 fases. O Reiki da sintonização básica, que é o nível 1, o Reiki nível 2, que consegue manipular alguns símbolos e a gente consegue mandar Reiki à distância. O nível 3A, que recebe acesso a um quarto símbolo, que potencializa o nível 2 e, por sua vez, o nível 1. E depois o nível 3B, que é o nível de mestre, que a pessoa estará capacitada a sintonizar outras pessoas. Tá bom? Então, uma das coisas importantes que eu gosto sempre de pontuar é que a grande jogada do Reiki é que ele possibilita, ele oportuniza que as pessoas, uma vez sintonizadas na técnica, passem a se tratar, passem a se energizar diariamente. Por que isso é importante? Nós podemos ser comparados como baterias, como pilhas, que ao interagir com outras pessoas no nosso cotidiano, o meio mais concentrado tem uma tendência de ceder energia para o meio menos concentrado. Então, vamos entender. Vocês já devem ter observado que, às vezes, vocês chegaram num espaço, num local de trabalho, numa biblioteca, num supermercado, num aeroporto, e vocês estavam energeticamente de um jeito. E ao interagir com pessoas que vocês nunca viram, ou muitas vezes pessoas até conhecidas de vocês, não importa, o humor de vocês se alterou. Vocês começaram a sentir uma alteração energética, ou seja, vocês doaram energia e aí começaram a sentir cansaço, tontura, náusea, dor de cabeça. Tudo isso provocado por quê? Pela abrupta doação energética. Então, isso é um fenômeno natural. A própria escala de distribuição atômica de Linus Pauling, ele pressupõe que na última camada de elétrons, os elétrons eles são compostos por um núcleo, prótons e nêutrons, e por algo que gravita em torno desse núcleo, chamado elétrons. E eles se dividem em camadas. Então, a última camada de elétrons ela está constantemente cedendo ou ganhando elétrons. Então, perder ou ganhar energia no nosso cotidiano é um fenômeno físico. Erroneamente, muitas vezes, a gente diz que fulano, Beltrano, é uma pessoa carregada. Ou seja, ela está sempre reclamando da vida, ela está sempre chorosa, ela está sempre descompensada energeticamente. Mas isso é um equívoco nosso. Porque essa pessoa, na verdade, ela é descarregada. E ao chegar perto da gente, ao chegar perto de uma planta, chegar perto de um pet, ela vai sugar essa energia. Não porque ela queira, mas é um processo físico-químico natural. Quem tem mais, doa para quem tem menos. E há uma tendência de as cargas se equilibrarem. Ok? Muito bem. Com o advento da pandemia, eu já fazia esse trabalho de sintonizar pessoas na técnica a custo zero, com o foco de que as pessoas se autotratassem. E aí eu senti a necessidade de migrar para o mundo virtual também, porque não pude mais sair de casa, várias atividades que eu fazia, tive que ficar restrito. E aí houve a ideia de montar um canal, que está no YouTube, chamado Reiki Possível para Todos. Canal esse que visa falar das coisas de Reiki de forma descomplicada, que visa oportunizar que, através do canal, as pessoas se comuniquem comigo e digam: eu quero me tornar reikiano. Aí, eu mando um material para a pessoa de estudo,
A pessoa estuda no seu ritmo e depois a pessoa vai poder fazer um contato comigo para tirar dúvidas e aí a gente marca uma sintonização. Daí a grande pergunta, né? Tá, mas tu mora no Rio Grande do Sul, a pessoa mora em Okayama, no Japão, como é que tu vai fazer? Eu sou estudante de apometria, então eu uso os comandos de apometria para me desdobrar e desdobrar a pessoa. Essa sintonização é feita no astral, depois eu me acoplo e acoplo a pessoa. Eu já estou fazendo, já estou procedendo dessa forma desde o início da pandemia. Já iniciei pessoas no Japão, Estados Unidos, Europa, vários estados brasileiros, e é um projeto que tem dado muito certo. Então, eu já aproveito aqui, hoje, para deixar o convite. Quem poderia, quem gostaria de se tornar reikiano, eu sei que aqui nós vamos bater também em determinadas crenças. Há reikianos que dizem o seguinte, que tem que haver uma troca, que o reiki tem que ser cobrado, que o reiki tem que ser pago. Eu acredito que a troca ela vai acontecer no momento que eu torno uma pessoa reikiana. Digamos, eu sintonizo no reiki a Thelma. A Thelma vai começar a todo dia se auto-aplicar reiki. Em cada lugar que a Thelma passar, ela vai estar oportunizando que as pessoas se tornem melhores por conviverem com a Thelma. No quesito, no quesito de doação, no quesito de amorosidade. Tem uma pessoa que colocou alguma coisa no chat aqui, acho que é Beth, dizendo que não vai poder participar, mas que ela gostaria de falar comigo depois. Beth? É a Beth Nunes. Ela só vou dar vou deixar a Beth. Eu estava até escrevendo para você. Eu vou passar para ele depois, vou passar os dados que ela quer fazer o curso, mas nesse momento ela tem aula e ela não pode participar, tá? Mas pode, aí por favor, Thelma, passa o meu WhatsApp para ela e peço para ela fazer contato comigo. Tá, pode deixar que eu vou passar. Tá bom, Betinha? Boa aula. Muito bem. Retomando, então, quanto a essa questão de gratuidade, quanto a essa questão de troca, é assim que eu faço a troca. Eu acho que, dessa forma como eu organizo as questões da sintonização e da oportunização do que as pessoas cheguem até a técnica de reiki, se elas se tornarem reikianas conscientes, eu acho que já está havendo a troca, porque elas vão estar podendo contribuir para um mundo melhor. E, de certa forma, usando aquela máxima de que quando a gente aponta um dedo para o universo, 3 estão retornando para a gente. Eu aponto 1, 3 estão voltando para mim. Então, eu acredito que eu já estarei sendo recompensado, já estará acontecendo esta troca. Bom, os 3 níveis do reiki, sendo o último nível de reiki feito em 2 etapas, A e B, e até o nível 3A eu levo todo mundo de boa. O único cuidado, a única questão que eu tenho é que eu só inicio, eu só sintonizo um outro mestre, caso eu tenha certeza de que a proposta dele é gratuidade como a minha. Porque senão eu não vejo muito sentido. A pessoa vem, faz uma formação comigo e depois ela abre uma quitanda para cobrar reiki. E falando sobre a questão das aplicações de reiki, que a gente vai lá, deita numa maca, recebe uma energia, sai dali. Ela vai estar aí com 100% de energia. Mas pode ser que ela chegue no metrô, que ela chegue no supermercado, que ela chegue no ônibus, que ela chegue na padaria e ela já interage com pessoas que estão desenergizadas e ela vai doar toda aquela energia que ela recebeu lá no local onde ela recebeu o reiki. Por isso que eu acho que o reiki ele tem que ser uma ferramenta
que a gente leve para onde a gente vai. É como se a gente estivesse recebendo, ao ser sintonizado na técnica do Reiki, uma garrafinha, uma garrafa energética, que ela vai estar sendo recarregada naturalmente e ela vai poder ser utilizada quando a gente precisar. Uma das coisas assim que às vezes as pessoas me perguntam, né? Tá, mas de onde que veio essa questão do Reiki? Eu trabalho com Reiki Usui tradicional, que foi vinda de um camarada chamado Mikao Usui. E aí tem histórias que ele teria sido um professor, ele teria sido um padre, que ele teria sido um monge, e cada fonte de consulta que a gente busca tende para um lado. Eu não me fixo nisso, eu fixo quem foi o redescobridor dessa técnica. Mikao Usui, um japonês. E por que redescobridor? Porque na história da humanidade, a humanidade já mexeu, já manipulou com energia há muito. Então, se a gente vai ver lá entre os mesopotâmios, entre os gregos, entre os egípcios, entre os maias, entre os astecas, entre os nossos índios aqui brasileiros, todos manipulavam com a energia. Então, o Reiki, e esses símbolos mesmo que a gente usa no nível 2, no nível 3 e também no nível 3A, não são símbolos que foram criados por Mikao Usui. Ele teve acesso a símbolos que já estavam entre os monges budistas há milênios. Então, eu considero que ele foi um redescobridor da técnica. E aí, se a pessoa quer dizer, ele foi um padre, tudo bem, foi um padre. Ele foi um monge, tudo bem, ele foi um monge. Ele foi um professor, para mim está tudo bem. Eu não entro nesse mérito da questão, tá bom? Então, vamos recapitular de novo. Reiki, uma antiga arte tibetana de energização através do uso das mãos. Para aplicar Reiki, eu preciso passar por uma sintonização. Não basta eu querer comprar um livro, assistir uma palestra e me tornar reikiano. Não vou, tá? Essa sintonização é feita por alguém que detém um nível 3A, 3B, melhor dizendo, de mestre Reiki. E como que eu faço? Atualmente estou fazendo à distância e de forma gratuita. Por que de vez em quando eu estou retomando algumas coisas? Porque eu estou vendo que os participantes aqui, o número está crescendo, então as pessoas estão chegando para elas irem se posicionando, tá bom? Que mais? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? A Alessandra ali está louca para perguntar. Tá no mudo, Thelma, não? Thelma está no mudo. Podemos, depois, mais lá para o final, aí você abre para as perguntas, aí a gente vai anotando aqui, as pessoas vão perguntando. É melhor você explanar primeiro. Não, mas é isso. Você acha que é melhor fazer a troca na hora? Na hora. Por exemplo, uma pessoa colocou uma pergunta ali. A pessoa colocou uma pergunta. Reiki em animais, Reiki em pet. Funciona muito bem. A resposta que a gente tem é muito positiva. Reiki em plantas. A resposta que a gente tem é muito positiva. Reiki em objetos. A resposta que a gente tem é muito positiva. Então, o Reiki, ele não tem uma contraindicação. E falar em contraindicação, às vezes as pessoas criam umas lendas. Assim, quer ver? Para eu aplicar Reiki, eu tenho que deixar de comer carne. Não. Você pode deixar de comer carne se você se conscientizou que você não precisa mais comer carne e vai parte pela sua reforma íntima, e não uma coisa condicionante à outra. Querem ver? A pessoa às vezes diz assim, para eu me tornar reikiano, eu só posso aplicar Reiki estando de roupa branca. Não. Você vai estar com a roupa com aquela que mais lhe convém. Tá bom? Próxima pergunta, vamos lá.
Quem é que está fazendo aí pode fazer, que eu vou fazer uma pergunta. É que se a pessoa escrever a perguntinha, aparece para mim aqui em algum momento. Só deixa eu falar uma coisa. Você falou que não precisa, a pessoa não precisa parar de comer carne. Mas seria bom, tá? Eu, como médico, como já trabalhei, apliquei reiki em centro espírita, sei como é que é. Seria bom a pessoa, no dia da aplicação, não é que não vá comer carne, é pelo menos evitar de comer naquele dia. Tipo, pode comer uma proteína, tipo um ovo, alguma coisa mais leve, para que a energia possa fluir com mais facilidade. Esse é o meu ponto de vista, tá? Isso é porque, como médium, eu sei como isso funciona, a carga é muito mais pesada, tem outros conceitos, né? Para quem não é médium, não pega tanto, mas para quem a coisa é mais complicada. Eu queria que você me dissesse o que você acha. Alessandra, isso aí é aquela história. Pode ser que a gente vai virar papo de botequim, ou seja, cada um tem uma posição e eu respeito a posição dos outros. Eu só digo que eu trabalho com reiki desde 2001. Então, já tenho uma caminhada de reiki, eu já vi muita coisa. Então, eu te digo assim, isso aí vai estar muito mais na cabeça de quem usa. Então, veja bem, Henry Ford tem uma fala que eu amo. Ele diz assim, se você pensa que pode, você está certo, você pode. Se você pensa que não pode, você não pode. Eu estou atualmente estudando apometria com um teórico lá de Lages, J.S. Godin. E ele fala que diz assim, se você acredita numa coisa, esta coisa vai te afetar. Se você não acredita nessa coisa, ela não vai te afetar. Então, eu te digo assim, está mais na cabeça da pessoa. Uma pessoa chegou para mim e falou assim, quando alguém vai para um hospital, eu não posso aplicar reiki nessa pessoa porque eu vou ativar todo um conjunto de energia e e se essa pessoa precisar sofrer uma cirurgia, ela vai morrer com uma hemorragia. É lenda, é mito, porque se uma pessoa vai para um hospital, tu pode mandar reiki para o contexto todo, para o hospital, para o atendente lá, para o pessoal da limpeza, para o técnico de enfermagem, para a enfermeira padrão, para o médico, para todo mundo. Todo mundo vai receber aquela energia. Então, eu não acredito nisso, tá? Alguém escreveu uma pergunta ali, mas como eu estava falando, eu não consegui ler toda. É a Janice. Se a pessoa se iniciou no reiki, como ela pode continuar sua formação para seguir recebendo os outros graus até chegar à mestra? Pois é, primeiramente, ela tem que viver o reiki. O reiki é uma coisa que... eu me iniciei, mas eu tenho que fazer uma ressintonização. Não existe isso. O reiki é prática. O reiki é uma coisa assim, se você foi sintonizado, você passa 10 anos sem aplicar. Você não precisa passar por uma sintonização de novo para você voltar. Você tem que querer aplicar reiki. Então, o que eu digo? O que eu faço? Até o nível 3A, eu faço a sintonização, eu mando a pessoa se auto-aplicar 28 dias. A partir do 29º dia, eu já mudo a pessoa para o nível 2. Aí, do nível 2 para o nível 3A, eu peço mais meses. Vamos dizer assim, uns 3 meses de aplicação. Ah, não, tu te aplicou, tu gostou, tu viveu a técnica e tu quer o nível 3A, beleza. Então, agora eu te sintonizo no nível 3A. E daí o nível de mestre é aquela história que eu já falei. Eu só sintonizo outro mestre se ele tem uma proposta igual à minha. Qual é? Gratuidade. Tá? A Alessandra fez uma pergunta e eu iria fazer a mesma pergunta, mas de uma outra forma. Não sei se é a mesma pergunta, mas tem interferência? Você falou que não tem, né? Então, por conta da religião, através da religião, ela tem uma interferência
o alimento. Ser médium não tem nada a ver com religião. Não, ser médium, você é médium. Todos nós, pelo que eu, assim, não vou discutir religião, todos nós somos médios, né? O entendimento meu é esse, todos nós somos médios, só que uns trabalham no campo religioso, outros médium, não trabalham no campo religioso, trabalham em um outro campo, o outro trabalha em um outro segmento, né? Cada um escolhe o seu segmento. Mas a minha pergunta influencia a alimentação diretamente no indivíduo? De novo, eu vou retomar. Eu entendi a tua pergunta. Eu entendi a tua dúvida. É aquilo que eu falei, Thelma. Se tu acredita que isso vai interferir, vai interferir. Então, se tu acredita que sim, então vamos lá. Esses tempos eu iniciei um aluno do mestrado do ITA. E ele diz assim: eu não acredito em religião. Daí eu falei: tá bom, então bota a fórmula de energia. E comecei a falar do Reiki em cima da ciência, em cima da física, em cima da quântica. No final ele falou assim: olha, cara, tu não me convenceu muito, mas eu quero testar. Sintonizei esse camarada. Depois disso, ele disse que a vida dele mudou positivamente. Então vamos pensar o seguinte: esse cara, ele não tem convicção se parar de comer carne, se ele não sabe nem o que é médium, ou se ele sabe, ele não vai acreditar, ou ele não vai aceitar. Esse cara vai comer um churrasco e vai aplicar reiki e vai se beneficiar da técnica. Agora, por exemplo, alguém que cresceu com essa orientação, viu sua avó, viu sua mãe, e ela está ali a pessoa. Então, ela acredita que naquele dia que ela vai aplicar, que ela não deva comer carne. O que eu digo? Se isso te tranquiliza, se isso te responde ao que tu acredita, faça. Eu, Birajara, não faço, porque eu interajo com pessoas desde da pessoa mais praticante religiosa até aquele que não tem religião. Então, eu achei um jeito comum de trabalhar em cima daquilo que a pessoa acredita. Isso. Então, por exemplo, pode ser que para ti, Thelma, para ti, Alessandra, vai fazer toda a diferença. Agora, de repente, para o Jorge, pode ser que não faça. Pode ser que para Silvânia não faça. Mas o que eu digo? O Reiki, ele não é uma religião. O Reiki é uma técnica que se insere em qualquer conjunto de crença. Então, como é que eu respondo? A pessoa deve seguir aquilo que ela acredita. Ela não deve mudar de ideia, porque o Bira falou isso. Não, o Bira falou isso em função da visão de mundo que o Bira tem, em função das experiências de vida que o Bira teve. Mas isso não pode ser uma verdade para todo mundo, uma verdade universal. Esta é uma verdade para o Bira, mas pode não ser para a Alessandra, pode não ser para a Thelma, pode não ser para o Jorge, entendeu? Então, Bira, eu sempre tive contato com o Reiki, não conheço muito profundo, conheço mais pelo campo religioso, de instituições, do que como técnica. Mas eu sempre achei que não poderia ser cobrado, eu sempre fui radicalmente contra. E eu vi, muitos anos atrás, Reiki 1 era cobrado um preço baratinho, Reiki 2 era um preço maior, e o 3, então era para formar um reikiano, era quase, você tinha que um dinheirão, uma fortuna. E eu achava aquilo um absurdo. Por quê? Porque você está tratando de cura. Você está tratando de cura. Você, querendo ou não, não ser dentro do campo religioso, mas você está tratando da fé da pessoa. A fé. Você está ligado à fé dela, sabe? Você não está ligado ao campo, que é aquilo que ela não vê, não está ligado a um remédio,
a uma farmácia, a um médico, ao tradicional. Você está trabalhando com uma crença, uma crendice, uma coisa que eu creio que aquilo existe, então aquilo existe. Né? Então, ela, para mim, ela se trabalha quando você trabalha com a fé, você entra no campo religioso da pessoa. Você entra no campo aonde a pessoa acredita. Não é religioso de religião, tá? Não é, vou lá, não é nada disso. É da religação do indivíduo com Deus, sabe? Quer dizer, então você falou, não, eu estou no campo científico, na quântica, na física, mas no seu entendimento, isso que eu penso procede? Tá. Vamos pontuar alguma coisa assim, então. Olha só. O reiki, quando chegou no Brasil, ele era cobrado em dólar. O nível eu 1, vivenciei isso. O nível 1, ele estava em torno de $1.500. O nível 2, $2.500. O nível 3A já ia lá na casa de $7.000. E o nível de mestre passava de $10.000. É muito dinheiro. Por isso que eu disse, para mim, quando eu conheci o reiki, era uma coisa fora da minha realidade. E hoje, por exemplo, o reiki, ele é considerado uma profissão. Ele é considerado uma profissão. Inclusive, ele está dentro das práticas complementares integrativas aceitas pelo SUS. Então, veja bem, eu não sou contra a pessoa cobrar. Eu só não acredito nisso justamente por isso, porque, veja só, se tu vai lá e paga, digamos, R$100 uma aplicação de reiki, a pessoa ficou 1 hora contigo lá, aplicando, equilibrando os chakras, papapá. Só que começa o problema dela sair do teu espaço. Ela vai embora e ela já pode perder aquela energia. Por isso que eu acho mais salutar sintonizar a pessoa para que quando ela sentir que a energia dela variou, que ela perdeu a energia, ela possa se auto-aplicar. Então, vamos lá. O Bira é contra quem cobra? Não. O Bira só não acredita que o processo seja profícuo. Por quê? A pessoa vai lá, paga. A pessoa se energiza. E a pessoa pode sair dali em meia hora, em 15 minutos, e ela já está desenergizada depois. Então, não vai adiantar. Certo? Agora, que dizer se pode ou não pode cobrar? A própria legislação hoje considera o reiki, o profissional de reiki, como uma profissão. Existe uma lei para ele já é considerado uma profissão no Código de Profissões. Ele já tem prefeituras que têm nos seus quadros reikianos trabalhando nas PICs, locais de práticas integrativas complementares. Tá? Comigo vai ser de graça. Eu não vou cobrar. Estela quer falar. Fala, Estela. Ele é considerado hoje uma terapia, né? Isso. Uma terapia. Isso. Essa discussão eu acho muito interessante, porque depois do reiki vieram outros sistemas, né? Frequência de brilho, cura reconectiva, vieram outros sistemas. Tem um argumento de que a pessoa cobra pelo tempo que ela dispõe de estar ali fazendo, o que eu acho um bom argumento. O que me incomoda é a questão dos preços, né? Às vezes são preços assim abusivos, fora da realidade da maioria das pessoas, né? Quem vai pagar uma sessão, né, semanal de, por exemplo, frequência ou cura ou reiki de R$180, R$200? É um negócio que fica
uma coisa assim orbitante, né? Há um abuso, como há também um abuso na cobrança dos cursos, né? Isso é uma coisa que realmente e que faz com que as pessoas, na sua maioria, não possam fazer. A minha pergunta é que se você tem alguma visão sobre esses outros sistemas que surgiram depois do Reiki. Você acha que é a mesma dinâmica? Porque eu fico achando que é a mesma coisa. Outro sistema, mas eu digo assim, o tipo de cura que proporciona. Eu já vi vários resultados com o Reiki, com frequência de brilho e com cura reconectiva, vários. Posso, assim, e aí a minha pergunta é essa, né? Se você vê que esses outros sistemas. Você já ouviu falar em se é uma coisa semelhante? Bom, como que eu enxergo isso? Eu vejo assim, ó, tu vai ter que estar sempre dando uma roupagem nova para que tu possa criar como se fosse uma moda. Então, a própria moda ela é cíclica, né? Uma coisa que deixou de ser moda há 10 anos atrás, daqui a pouquinho volta a estar na moda e depois ela cai de novo e assim vai indo. Então, o que eu enxergo? É que é uma manipulação de energia, só que com uma outra roupagem. De repente, uma coisa está caindo em desuso, eu vou lá, dou uma maquiada nele, lanço com outro nome, com um outro protocolo, mas a essência é a mesma. Então, vamos lá. Eu sempre digo que, quando eu sintonizo uma pessoa na técnica do Reiki, eu dou um carro popular para ela. O que o carro tem que ter? Tem que ter motor, tem que ter 4 pneus, tem que ter banco, tem que ter volante. Mas daí, de repente, ela diz assim, vamos pegar o caso da Alessandra ali, que ela falou que ela acha ela crê que no dia que vai aplicar, não deva comer carne, certo? Então tá, ela segue aquilo da prática. Aí, de repente, você vai dizer assim, não, mas eu só vou aplicar às 15 horas, porque a minha avó me disse que às 15 horas abre um portal que não sei o quê, então eu vou aplicar às 15 horas. Aí a Thelma pega e diz assim, não, mas eu só vou aplicar com 1/3 na mão esquerda. E assim vai indo. Então, veja só, transpondo para a questão do carro. De repente, a Alessandra, ela só gosta de carro rosa. Aí ela vai pintar o carro de rosa. Aí você gosta de um carro branco, você vai pintar o carro de branco. Aí a Thelma vai dizer assim, não, mas eu quero banco de couro. Ela vai lá e vai trocar o banco do carro. O carro vai continuar sendo o mesmo. Só que o que a gente fez? A gente deu uma adaptada no carro para tornar o carro de acordo com aquilo que a gente quer e aquilo que a gente se sente bem. Mas, na verdade, nós vamos precisar apenas do carro, que vai precisar continuar com motor, com pneus, com volante, com combustível, certo? Então, é assim que eu vejo. Daqui a pouquinho vai estar... E o próprio Reiki, né? Reiki xamânico, Reiki esmeralda, Reiki... não sei, tem N coisa aí, arcturiano, tem vários reikis. Mas para mim, o reiki é uma técnica que você liga através da sua vontade. Então, vamos lá. Eu quero me auto-aplicar reiki. Que eu receba aquilo que eu estou necessitando. Pus a mão, já está ligado. Já estou recebendo reiki. Quando que eu vou desligar? Quando eu tirar a mão. Pronto. Mas aí, esse processo de ligar, de colocar a mão e tudo mais... Por exemplo, tem gente que diz que só se aplica reiki escutando música New Age, música da Enya. Tá certo. Se para ela facilita, tá certo. O outro só escuta, só se aplica reiki com um cristal na mão. Tá certo? Tá certo. Ele gosta disso, facilita, tranquilo. O outro se aplica reiki fazendo meditação, tá certo? Se para ele tá bom, tá certo.
o outro usa incenso, e assim vai indo. Tá? Tá. A Marli, ela tem uma pergunta para te fazer. Faz, Marli. Depois a Nina. Marli? Alguém tinha escrito uma pergunta aí, mas... Marli Teles, ela colocou assim, mestre, porque às vezes, no autoaplicação, no meu caso, eu faço o símbolo chucurei e sinto calor nas mãos e outras vezes não. Muito bem. Os símbolos, até para vocês entenderem, tem escolas que ela sintoniza no nível 1 e dá o símbolo do Shokurei para a pessoa fazer. Eu venho de uma escola que no nível 1 não tem símbolo nenhum, no nível 2 tem o Shokurei, o Seireki e o Honsa Seishonen. Esses símbolos são chaves interdimensionais de tempo e elas oportunizam que a gente mande reiki à distância e essas chaves potencializam as aplicações de reiki. Então, o que eu normalmente recomendo? Se você é nível 2, comece a usar os símbolos. Então, o Shokurei seria assim um bombril. Tu aplica ele na tua mão, fecha a mão e se aplica. Agora, quanto a essa questão de às vezes a mão aquecer e às vezes a mão não aquecer, isso aí é uma coisa muito particular do dia que a gente está aplicando e da quantidade de energia que a gente está necessitado. Então, por exemplo, se todos nós aqui agora estamos, eu acho que 15, deve ter bem mais de 20 pessoas aí na sala. Se todos nós agora pegarmos um copo d'água, pode ser que alguém precise tomar 2 copos d'água para matar a sede, alguém vai tomar só uma gotinha, um gole. O que acontece? Cada um está energeticamente de um jeito, cada um vai estar, nesse momento, com uma intensidade de sede diferente dos outros. Então, talvez não precise tomar 2 copos d'água. Mesma coisa, quando eu vou me auto-aplicar, pode ser que o meu tanque de energia, minha bateria energética, ela não esteja descarregada. Então, talvez naquele dia eu não vou sentir praticamente nada. Agora, num dia, a bateria está totalmente descarregada. Pode ser que aqueça a mão, pode ser que vibre o corpo, pode ser que eu sinta determinadas coisas. Mas isso aí vai depender do dia e da quantidade de energia que tu estás necessitando. Querem ver uma coisa? Quando vocês pegam o celular de vocês e colocam para carregar, às vezes o carregador aquece, às vezes o carregador não aquece. Sabe por quê? De acordo com a quantidade de energia que a bateria estava. Se a bateria está muito baixa, o carregador muitas vezes vai dar um pico para carregar mais rápido. E aí vai aquecer. Seria isso. Tá. A Nina quer perguntar. Pergunta, Nina. Nina, você que levantou a mão. Oi, Nina. Pois é, Nina acabou de levantar a mão perguntando que ela queria fazer uma pergunta. Esse não está no mudo. A Marli já perguntou por mim. O que eu queria saber, a Marli também perguntou. Aí o Bira já respondeu. Obrigado, tá? Ah, tá. Foi a mesma pergunta. Tá bom. Bom, tem mais alguém aí que quer fazer alguma pergunta? Eu muitas vezes eu acho que a gente ficar falando muita teoria da coisa do reiki, às vezes também não atende muito ao interesse e aos anseios do grupo. Por isso que eu gosto de sempre dar uma informação básica e aí depois abrir para as perguntas, porque as perguntas, às vezes, elas direcionam muito mais os interesses do grupo para o que a gente possa contribuir ou não,
né? Porque eu já assisti palestra um monte, tenho 59 anos de vida, passei a minha vida, boa parte da minha vida sentado em bancos escolares. Então, nem sempre tudo que é falado para a gente nos cativa, nos interessa. Então, por isso que eu digo, eu gosto de dar um fundamento básico, tentar falar da questão do canal, e agora que temos mais gente aí, nós temos um canal de Reiki, chamado Reiki Possível para Todos, que tem vídeos todas as sextas-feiras, às 12 horas, vídeos de 5, 6 minutos, que dão uma dica, que dão uma apresentação daquele assunto, e depois, na descrição do vídeo, eu coloco mais sites, eu coloco livros, eu coloco apostilas, eu coloco apresentações, onde a pessoa pode se aprofundar naquele assunto. E também, através dali, eu coloco o meu contato, e caso a pessoa queira se tornar um reikiano, uma reikiana, ela faz um contato comigo. Bira, te assisti no teu canal, Bira, participei da palestra da Thelma, Bira, soube de ti através do amigo do meu pai, e não sei o quê. Eu sintonizo a pessoa, mando o material, a pessoa estuda, tira as dúvidas comigo, e depois eu faço a sintonização à distância. Mais alguma coisa? Eu nunca tinha ouvido falar, Estela, desses dois, Estela e Bira, que Estela que tocou no assunto, desses dois tipos que você colocou ali, não deu nem tempo de eu anotar o nome. Bira, eu não sei identificar um do outro. O meu entendimento, você falou que era a mesma coisa, né? Mas o que diferencia do Reiki? Vamos entender uma coisa assim, ó. Seja qual ferramenta que a pessoa vai estar utilizando, tá? O Reiki é uma ferramenta de energização, tá? Que pega a energia que está aqui agora, fruto do movimento dos astros, fruto da oscilação das marés, fruto do vento, fruto disso. Então, essa energia está aqui agora, de forma latente. Eu, através da minha mente, eu me conecto a essa energia e eu canalizo essa energia para mim mesmo ou para uma pessoa próxima. E agora eu queria abrir um parêntese esse aí. Eu hoje já digo que a pessoa não precisa nem aplicar Reiki nos outros. Ela precisa aplicar única e exclusivamente nela. Por quê? Se ela estiver abastecida energeticamente, quem chegar perto dela vai estar se equilibrando energeticamente com ela. Então, ela não precisa se preocupar com o outro, ela tem que se preocupar com ela. Se a bateria dela estiver sempre carregada, ela vai estar sempre doando energia para o outro. Aí, tu pode pegar lá, Reiki xamânico. É um tipo de Reiki que ele vai fazer a mesma coisa que o Reiki tradicional, só que com uns outros símbolos, algumas outras práticas junto à natureza. O Reiki esmeralda vai fazer a mesma coisa, só que com algumas outras coisas de cores. Então, se tu pegar ali... Gente, tem ferramenta para tudo. Cada dia, se tu abrir na internet e botar lá ferramentas de energização, tu vai ter milhares de coisas. O mais importante é entender se aquilo ali te sensibiliza ou não. Entende? Muitas vezes a pessoa... Vamos pegar assim, cristais. Aí deve ter gente aí que sabe como limpar um cristal, sabe como programar um cristal, sabe como usar um cristal. Usar cristais é bom? É. Se aquilo ali faz sentido para a pessoa e a pessoa se identifica com a técnica é boa? É. Então, tá bom. Ho'oponopono, que é aquela dos 4 mantras lá, que a gente faz uma limpeza nas nossas memórias, nas nossas lembranças não boas. É uma técnica boa? É.
se a pessoa se aplicar e usar as técnicas e se valer, é boa? É boa. A pessoa ir no centro espírita e tomar um passe, é bom? É bom. Vai lá, não fica só de passe, né? Mas assiste a palestra, de repente sai do centro espírita com uma ideia lá de eu vou começar a fazer o culto do evangelho no lar, eu vou começar a me preocupar de me conhecer mais e empreender a minha reforma íntima. É bom? É bom, é claro que é bom. A pessoa pegar e ir num centro lá da igreja messiânica e receber jorei. É bom? É bom, claro que é bom. De repente já pega uns livros lá, já vai ler, já vai se inserir dentro daquele contexto. Outras técnicas vão ser tão boas e tão eficazes quanto o Reiki, mas vai depender do que aquilo ali tocar a pessoa ou não tocar. Eu digo sempre, o Reiki é uma das milhares de ferramentas que tem da pessoa se tornar melhor energeticamente. Agora, o Reiki é para todo mundo? Eu acredito que não, porque tem pessoas que vão dizer, não, isso aí é uma coisa... É lorota esse troço de ficar botando a mão e querendo se ligar na energia, isso aí para mim não serve. Mas, de repente, a pessoa vai lá e ela se identifica com, por exemplo, dessas técnicas aí que a Estela falou aí. E ela começa a utilizar isso e ela se melhora. Isso aí vai ser bom? Claro que vai ser bom. Entende? É assim que eu enxergo isso. Eu apenas faço a questão do Reiki de uma forma que o Reiki possa ser descomplicado e que o Reiki possa ser acessível, que o Reiki possa ser possível para quem quiser utilizar o Reiki. Tá? Tá, entendi. Já resolvi aqui dentro da minha cabeça. É bom você resolver. Se tiver mais alguém que tenha alguma pergunta para fazer para o Ubira. Fala, Estela. Não é nem pergunta, né? Eu acho muito interessante o trabalho, todos esses trabalhos energéticos, né? Eu trabalho com terapia, né? Eu sou psicóloga. E assim, eu vejo quando as pessoas fazem, às vezes eu indico para elas fazerem, né? Uhum. Umas dá para indicar, outras às vezes nem dá. Mas eu acho muito interessante o que acontece, porque quando ela vem para a terapia, ela está com a energia mudada e há uma mudança de consciência que facilita a terapia, sabe? O problema é quando a pessoa só quer ficar naquilo, para mim, né? Que estou fazendo o trabalho terapêutico, tem como objetivo a mudança de consciência, porque é isso que você falou. Ela fica no trabalho energético e se ela não faz a mudança de consciência, ela fica sempre tendo que fazer o trabalho energético, né? Porque parece que acompanha, né, a consciência. E, às vezes, o processo de consciência da pessoa depende da resolução de um conflito ou de um crescimento pessoal, numa coisa de maior clareza que ela precisa ter. E ela fica voltando para o lugar onde ela está sempre tendo que fazer energização. Pois é, Estela, eu acho que a questão... Vamos pegar aquela máxima de Teilhard de Chardin. Somos seres essencialmente espirituais que estamos momentaneamente vivendo uma experiência humana, e não o contrário. Seres humanos que nos aventuramos a ter uma experiência espiritual. Então, vamos lá. A gente tem que entender que a gente está aqui para aprender, para se melhorar, para se resolver. Tá? Eu acredito que
não tem nenhuma vítima do acaso aqui. Todos nós estamos resgatando coisas pregressas. Isso é como eu vejo. Então, se resolver, parte de uma premissa que, se somos seres que temos e precisamos de energia, a nossa caminhada, desde o momento que a gente chegou e encarnou na Terra, até o momento que a gente voltar para a pátria espiritual, a gente vai estar à mercê da necessidade energética. Então, eu vejo que se reabastecer de Reiki apenas vai facilitar o processo de enfrentamento do que a gente tem que viver aqui, de se resolver, por assim dizer, de se entender, de se encontrar, de se reformar intimamente. Eu gosto muito quando os meus amigos espíritas sempre falam assim, temos que empreender a reforma íntima. Eu só gostaria de saber onde é que está o botão disso dentro da gente, porque eu não consegui apertar esse botão ainda, né? Mas a hora que vocês descobrirem, por favor, me falem, porque eu vou correr lá e liguei. Agora estou bem. Essa reforma íntima aí que Fala, Estela. Pode falar, Estela. Tá mudo o teu, Estela. Ah, tá. Eu vou confessar que isso tem sido para mim uma certa crise, sabe? Que como eu sou psicóloga de consultório e também faço essas práticas, faço em mim muito, né? Me trato com pessoas, fiz a formação do Reiki há muitos anos e fiz a formação da cura reconectiva. Mas sempre tem sido uma crise para mim, sabe? Esses dois trabalhos juntos, porque eu acho que um depende do outro, sabe? Um depende do outro, embora a gente veja muita mudança com o trabalho energético. Então, eu tenho uma briga ainda dentro de mim. Eu, há algum tempo atrás, já faz uns 3 anos, eu atendi uma pessoa que estava terminal. Mas aí eu atendi não foi com Reiki, foi com a cura reconectiva. E fui fazendo, né? E aí uma amiga dizia para mim assim, isso ela vai levar com ela, isso continua, isso vai fazendo... Continua, vai fazendo. Aí eu continuei. Selma conhece a amiga Firmina. Ah, tá. Lembra da Firmina? Lembro. E aí ela faleceu. Depois de uns anos depois, eu falei assim, eu não vou continuar com isso, não vou continuar com isso. E eu continuava com aquela briga. Aí, e ela faleceu, eles ficaram, porque a cura reconectiva, a gente é quase que obrigada a trocar, a cobrar, que é uma coisa que é outra crise na minha cabeça. Mas ela não tinha acertado comigo muitas sessões, e eu fui fazendo, ela não foi acertando, e ela faleceu. No dia que eu estava nessa crise enorme, ela já tinha falecido, já estava com vontade de desistir de ficar só com a psicoterapia. O irmão dela apareceu e me pagou o que eu tinha feito nela. Aí eu fiquei, gente, será que eu devo continuar fazendo isso? Eu não devo? Ele aparece. Então, assim, eu vim assistir bastante interessada na sua palestra, porque isso é uma crise para mim. Entende? Que o trabalho de psicoterapia e o trabalho energético. Né? São poucas pessoas que eu faço ou que indico que façam, porque nem todo mundo que vem buscar terapia aceita esse trabalho. Né? Mas eu tenho, às vezes, vontade de praticar mais, de exercitar mais, de desenvolver mais. Estela, deixa eu ver se eu entendi uma coisa. A sua crise existencial é por cobrar, é isso?
E Não, você achar que isso seria um trabalho de doação, não um trabalho de cobrar? É esse conflito que você tem? não, é mais da coisa de você tratar a pessoa com psicoterapia e tratar com cura energética, entende? Porque eu fico nessa divisão. Agora, o cobrar, eu estou assim, entrando numa coisa, realmente a pessoa que faz, ela, ela tem aquele tempo para poder fazer, né? Eu não faço muito, não. Hoje em dia, quase nada. Mas, assim, a minha sessão de terapia é cobrada, né? É, Eu tenho que receber, porque eu tenho que viver, né? Tomar posição, né? Do psicólogo. Então, assim, se eu for aplicar, quer dizer, tem que ter um valor. Para mim é um trabalho, né? No meu trabalho, até eu cobro a sessão de psicoterapia e às vezes eu faço o trabalho energético junto, entendeu? Então, é junto, né? Então, mas eu acho que a pessoa doa o tempo dela e às vezes ela faz isso como trabalho mesmo. A cura reconectiva, a frequência de brilho, as pessoas trabalham atendendo várias pessoas, uma atrás da outra, como terapia, e realmente é um trabalho, assim, né? Ô, Eu Estela, não, entendeu? Porque eu sempre fiquei nessa divisão aí entre a psicoterapia e a cura através da energética. Monserrat? Estela, mas o dilema seu é porque você cobra o reiki ou a terapia energética, você cobra? Não, eu não cobro, porque eu já cobro a sessão de psicoterapia. E as pessoas que têm abertura para aceitar esse trabalho, eu faço. Mas hoje eu faço muito pouco, sabe? Muito pouco. Porque, assim, não é todos que você pode falar nisso. Né? Até porque o conselho de psicologia não apoia essas coisas todas, né, gente? É verdade. Né? Eu acho que o dilema terminaria se você fizesse as coisas separadas, né? Talvez. Talvez. É. O Mas Oraldo no levantou fundo, a eu mão acho que uma depois, viu, coisa Thelma? completa a outra. Tá, No fundo, eu acho que uma coisa completa a outra. tá. Oraldo? Eu gostaria de falar para o Bira e para todos vocês, né, que o jeito que o Bira disse que ele não consegue se reconectar com essa tal, como é que se diz, com essa tal luz. Simplesmente não tem que elevar a pessoa a ter uma coisa assim, ó, como eu, por exemplo, eu escutei uma história do Divaldo falando do Chico Xavier e falando do Allan Kardec. O Allan Kardec simplesmente disse, olha, já apareceu um caminhão lá, né? E lá adiante tem um monte de pessoas. Vai até lá essas pessoas que o Chico Xavier está lá. Tá aí, o caminhão saiu dali, pagaram todas essas coisas que estavam no caminhão, né? Para levar mantimentos para esse monte de pessoas. Mas aí o caminhão saiu dali e foi até lá ao outro lado, ajudando todo mundo que estava naquele lado. E o Chico Xavier estava lá. Parece que o Chico Xavier, o Allan Kardec já tinha morrido, e o Chico Xavier agradeceu ao Allan Kardec, né, por ter mandado o caminhão até lá, para ajudar aquelas pessoas. E o Chico Xavier sabe que ele não tinha dinheiro, não tinha money para sustentar tudo aquilo. Aí ele foi até lá, liberou o caminhão e ele foi embora.
eu acho que é essa coisa que está faltando. A nossa liberação para isso é de pegar alguma coisa, transferir para outra pessoa para poder ajudar o próximo. E tu sabe que desde que eu me acidentei a primeira vez, eu sempre fiz isso. Pois é, eu tenho carteira de ônibus para isso. Eu tenho que tirar agora a minha carteira de caminhão para fazer a mesma coisa. Eu não me interesso por ninguém, eu só me interesso por pessoas. Pessoas que são pessoas. É isso que toca meu coração. E isso daí é muito bom para nós. Era só isso. Tá bom, obrigado, Oraldo. É isso aí. Esse interesse, Araldo, que você fala, às vezes eu faço minhas reflexões bastante, que é o interesse pelo outro, sem estar interessado em algo que o outro tem a te oferecer. É o simplesmente fazer algo. Eu acho que isso é uma cobrança que nós fazemos a nós mesmos, sabe, Estela? Sabe, Araldo? É uma cobrança nossa, é com a gente mesmo, que, no fundo, a gente doa o nosso tempo ao trabalho, a isso, aquilo, sempre em cima de um sistema, né, que o próprio país vive, né, que é capitalista, em função do dinheiro, da sobrevivência, e a gente sobra muito pouco tempo para a gente se doar. Às vezes, até um parente, uma pessoa, um vizinho próximo, que a gente não tem nem tempo de dar bom dia. Quando dá bom dia, oi, faça tudo tão rápido, porque as coisas são muito corridas. Então, às vezes, eu penso que essa cobrança é nossa como ser humano, o tempo inteiro, né? E a gente sente que nós não fazemos isso, sabe? Não que nós não queremos fazer, mas poderíamos insistir mais, fazer mais, mas como se isso pertencesse ao nosso dia a dia, que não precisássemos ter uma hora para estar liberando o bem, ou liberando o bom pensamento, ou liberando a energia das mãos, da cura. Independente de dia, de hora, a gente não tem esse patrimônio dentro da gente. Falta nisso no ser humano, sabe? Eu acho que quando isso fizer parte do nosso dia a dia, a gente vai se cobrar muito. Eu, por exemplo, eu me cobro muito. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas eu não posso. Ah, mas eu não acredito. Ah, eu acredito. É muitas informações que eu nem gosto de ver tantas informações sobre uma coisa só, que eu acabo não acreditando em nada, porque são tantos falando a mesma coisa de formas diferentes, que eu fico assim, sabe? Em que eu acredito? Sabe? Em que eu... Qual caminho que eu vou escolher? Aí eu já acho tão difícil escolher um caminho que eu acabo escolhendo o caminho meu mesmo da ignorância, né? Porque eu acabo no meu achismo, achando que o certo é o que eu acho, e o que eu acho não é o certo para todos, né? Está muito além disso. Sabe, Bira? É isso aí. Bem, eu gostaria de perguntar se vocês têm mais algum questionamento quanto à questão da minha fala. Não, eu me sinto contemplada, sabe? E acho que você me respondeu muita coisa. Estela me ajudou bastante com algumas respostas, que é o Reiki como eu conheço de 30 anos atrás, esse Reiki, sabe, Bira? Então, eu gostaria de pedir para, primeiro, agradecer a Thelma pelo convite, né? Agradecer a todos que estiveram a paciência de me escutar, agradecer a todos que me questionaram, fizeram... A Luísa Moura levantou a mão. Fala, Luísa. É Luzia. Ô, Luzia! É. Desculpa.
Fala, Luzia. Desculpa, obrigada, Alessandra. Luzia? Está no mudo, Luzia. Vê se está. Luzia, está no mudo. É Luzia Moura? Brasil? É Brasil? Vou tentar falar com ela. Luzia? Ô, Luzia. Bom, enquanto tu não consegue aí, eu só vou fazer um pedido, então. Então, faça, pode... Tá. E daí, eu vou tentar falar com ela. Se tu conseguisse falar com ela, o que eu vou pedir para vocês? Independente das minhas visões de mundo, o reiki continuará sendo o reiki, uma técnica de energização através do uso das mãos. Se vocês acham que o reiki é uma técnica possível e vocês têm conhecimento de pessoas que não têm, que têm vontade de ser reikiano, mas que nunca tiveram condições, eu acho que agora dá para juntar as duas mãos, né? Eu oferecendo a possibilidade das pessoas se tornarem reikianas e elas agarrando a oportunidade, e cada um de nós aqui pode ser um instrumento para divulgar isso, tá? Então, falem do canal, lá no canal tem, na descrição de cada vídeo, na parte de baixo, a última é o meu WhatsApp, então por ali a pessoa pode entrar em contato comigo. Vocês podem também passar o meu contato do WhatsApp, que a Thelma tem, acho que tem mais pessoas aqui que também têm. Divulguem o trabalho, porque eu vou continuar ofertando o reiki de forma gratuita para quem quiser se tornar reikiano, e se a pessoa discordar de alguma coisa que eu penso, eu respeito a posição da pessoa, mas eu gostaria que a gente procurasse olhar além, ou seja, reiki, uma técnica que pode tornar o mundo melhor. E através deste meu trabalho, o reiki pode se tornar possível para qualquer pessoa, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Tá bom? A moça se destravou, conseguiram falar com ela? A Luzia falou comigo que ela, sem querer, bateu a mão. Então tá bom. Mas ela estava lá assistindo a palestra e estava gostando muito. Tá bom. Bira, eu desejo assim que seu trabalho se multiplique, se depender de mim, da divulgação. Com certeza eu vou estar divulgando, né? Se Deus quiser, eu vou te chamar outras vezes para você participar, que é muito importante, é bom, são esclarecimentos que a gente precisa, sabe? Esses esclarecimentos assim, faz toda uma diferença. E, como você falou, esse trabalho que você faz, que é gratuito, isso é muito importante, sabe? Eu sei que você deve ter outros meios, né, de dinheiro dentro da sua economia, mas ele é muito importante mesmo, porque tem muita gente que precisa, que gosta, e quando se vincula a dinheiro, a isso, já fica muito mais difícil para a pessoa estar fazendo um curso desse, sabe? E isso aí não é só o curso, é porque abre um leque para ela de um mundo novo. Ela entra em um mundo novo. Ela entra ela vai conhecer outras coisas, outras possibilidades. E eu quero agradecer você muito mesmo pela sua paciência e desculpar aí alguma coisa que posso ter falado para você que não foi legal, não sei, mas eu quero agradecer muito mesmo. Muito obrigada. Eu também agradeço, me coloco à disposição para outros assuntos. Eu sou
facilitador de espiral de partilha de vida, que é uma técnica de terapia breve. Eu sou terapeuta comunitário integrativo, tenho especialização nisso. Sou aluno do curso de psicologia, e só que eu não fui além do curso, porque o meu interesse seria psicologia transpessoal, e aqui no meu estado só se respira Freud. Então, eu estou dando um tempo no curso de psicologia. Inclusive, o CRP aqui do Rio Grande do Sul, se falar em terapia transpessoal, eles botam a pessoa na fogueira, então eu não quero morrer queimado. Eu parei no curso de psicologia, e eu também sou estudante. Eu fiz uma formação em constelações familiares, então, se vocês quiserem, uma hora a gente pode falar em constelações, pode falar em espiral de partilha de vida. Atualmente eu estudo e ensino apometria. Se uma hora vocês quiserem falar sobre apometria, eu também estarei aqui à disposição, entende? E o Oraldo participa também de um grupo que eu participo, que a gente manda reiki às 18 horas para qualquer necessitado, sendo encarnado ou desencarnado. Então, nós temos uma listinha de reiki, e ali no lado esquerdo estão todas as pessoas encarnadas que têm alguma dificuldade, estão passando por alguma dificuldade, e do lado direito da lista nós temos uma lista de desencarnados, que não é porque a pessoa desencarnou que a gente vai esquecê-la, e muitas vezes ela, do outro lado, ela está passando tanta dificuldade quanto estava aqui, ou até mais, né? Então, mais uma vez, Thelma, muito obrigado. Gratidão a todos vocês. E aí eu fico no aguardo depois do link para poder colocar esta fala no meu canal. Tá, e se tiver alguém Muito que obrigada. queira... Tá, muito obrigada também. Mas se tiver alguém aqui que esteja no grupo, que queira participar do nosso grupo de WhatsApp, que vai receber diretamente, nós vamos dar a próxima palestra nossa de astrologia, é só falar, levantar o dedinho aí, que eu adiciono no nosso WhatsApp. Eu quero participar. Tá? Então tá, Bira, eu vou adicionar você. É bom, é muito importante. Porque aí tem outras coisas que a gente pode estar falando lá. Oi, Zane. Zane, quer falar alguma coisa? A Zane, ela entrou e saiu. Mas se alguém dessas que você conhece, Bira, que quiserem participar, você pode passar para mim, tá? Tá bom. Então tá. A Marli, eu gostaria de participar. Marli. Tá. A Marli, a Heloísa. Heloísa. Vocês podem deixar o telefone aí para mim? A Heloísa Fontoura, a Zane e... Heloísa, Zane e Marli. Pode deixar o telefone, porque eu não tenho como acessar se vocês não deixarem. Oi, Zane. Aí, quem quiser, tá, a Zane eu já coloquei, deixou aqui. É aquele que não deixou ainda o telefone, e aquele que quiser se ausentar. Então, vamos lá, Marli, muito obrigada. 98. O Oraldo também quer? Ele botou só Oraldo. Tá anotando aí, Alessandra? Tá. Não, você anota aí. Eu vou me perder aqui. Você já está com a mão na massa aí. Tem um asterisco, é isso mesmo? Eu estou aqui, 0443. O número é esse mesmo? Thelma, a Heloísa levantou a mão.
Tá. Eu acho que o Jorge pode desligar a gravação aí, porque agora a gente já está só no Ei, Jorge. finalmente. Vou Tá, desligar, então. tá. Ô, Jorge, eu estou anotando esses telefones aí, isso aí fica gravado, né? Oraldo, Fica no arquivo esse separado. número Tá. tá vendo aí na mensagem? Tá? 39, 39, asterisco 39, é isso?